A importância que há em você ser amigo de Jesus, de você ter comunhão com Jesus, de estar perto de Jesus, faz com que você também tenha o prazer de apresentar Jesus para aqueles que você ama. O apóstolo Pedro, um dos discípulos que mais proximidade de Jesus ele tinha, ele, nesse entendimento que vamos hoje aprender, aqui no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo de número 1, versículo 29, que diz assim: e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. Jesus estava com os discípulos e os discípulos, quando terminaram ali o trabalho na sinagoga, Jesus estava pregando. Chega um momento que o Pedro fala: Senhor, vamos à minha casa? Eu acho que para ficar até mais, vamos dizer assim, para trazer ao nosso coração uma veemência, um entendimento de que Jesus quer estar em tua casa, porque talvez há alguns que possam dizer contrariamente que Jesus não quer fazer algo na minha casa. Ah, pastor, eu vou falar para o senhor, eu já sofri tanto na vida, já passei tanta dificuldade que eu já nem sei mais se Jesus lembra que eu existo. Põe para mim na tela Apocalipse 3:20. Isso aqui é a revelação de Jesus ao João na ilha de Pátimos. Ele fala o Apocalipse, pode pôr em tela cheia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que a palavra é direta. Ele está à porta, ele está batendo a porta. Ele está de uma maneira que, se você estiver disponível, ele quer acessar a sua casa. Ele quer abençoar o seu lar. Eu digo isso porque sei que há muitas pessoas que estão desorientadas, que não sabem o que fazer. Você que está, por exemplo, eu tenho a alegria de ouvir esses testemunhos. Tem pessoas que param na hora do almoço, às vezes na empresa mesmo, estão acompanhando aqui a programação. Eu quero dizer para você, talvez você esteja triste até com o local onde você está trabalhando, só que você não tem convidado Jesus para entrar. Essa porta a qual Jesus está falando não é somente a porta física da tua casa, da tua habitação, do teu apartamento, da tua chácara. Ele está falando ali do seu coração. Ele está tentando acessar partes do teu coração a qual você ainda não deu acesso, mas você tem que permitir. O Senhor não é um intruso, Satanás é um intruso. Satanás é aquele que abriu uma brechinha, ele entra sem pedir. Agora o Senhor não é intruso. Para que Jesus chegue até sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seus filhos, para que Jesus chegue à casa daqueles que você ama, seus tios, tias, primos, né? Todos aqueles que você ama, o vô, a avó, né? O pessoal chama aqui de nono, a nona. Você quer que eles também conheçam Jesus? Você quer também que eles tenham acesso à graça que você recebeu de estar em Cristo? Nós precisamos abrir esse caminho. Há uma estrada a se caminhar. E essa estrada é uma estrada de fé. Porque Jesus, em tantas quantas atividades ele tinha para fazer, tantas casas para visitar, tantas pessoas a visitar, o Pedro consegue então falar: Jesus, vamos até a minha casa, vamos passar lá em casa, eu quero apresentar ao Senhor a minha família. Eu acho, irmãos, de verdade, aqui, vamos pensar um pouco aqui mais no que está escrito e não somente, vamos conjecturar um pouco. Imagine, por exemplo, vamos fazer uma pequena analogia sobre isso aqui. Imagine, por exemplo, você com Jesus, lado a lado com Jesus, vendo as palavras, as ministrações. Porque eu vou falar para você, eu, por exemplo, eu sempre tenho o cuidado de estar aprendendo a palavra, eu sempre estou ouvindo pregações do missionário, pastor Jaime, nosso líder, pastor Fernando, sempre acompanhando as pregações, as ministrações, orando junto, orando por eles, nossas lideranças, orando por todos, né, aqueles que fazem a obra de Deus. É prazeroso você fazer a obra, é como uma criança, você já deve ter visto isso, uma criança olhando com os olhos deslumbrados a um adulto fazendo uma coisa que para ele parece ser uma coisa, nossa,
Olha só o que ele sabe fazer, olha o que ele consegue fazer. Meu Deus, como se fosse uma coisa incrível. E o Pedro tem essa alegria e fala: Senhor, vamos lá em casa. Eu me lembro a primeira vez que um pastor, eu lembro quando eu comecei a congregar na igreja, que eu me batizei, que eu me tornei um cristão assíduo ali dos cultos, me tornei uma pessoa ali do meio eclesiástico, um obreiro na igreja. Eu lembro que morava numa casa simples, uma casa que era só de tijolos, sem reboco, sem chapisco, sem pintura, nem forro na casa não tinha. Era uma casa bem humilde. Pode ser o caso de alguns que passam por isso. E era honroso que eu lembro que Deus me deu aquela casa, era o que eu tinha naquele tempo. Eu tinha vergonha de chamar o pastor para ir orar na minha casa, porque eu falava: puxa, minha casa está muito velhinha. E um dia o pastor foi usado por Deus, ele chegou na minha casa: Ô Jefferson, eu vim aqui te visitar. E eu falei: meu Deus do céu, o pastor está aí, falei para minha esposa. Aí quando eu vi o pastor vindo, claro que não honrando no que se diz respeito à característica do homem, mas o homem de Deus, Deus enviou o pastor ali. Ele foi à minha casa, abençoou o meu lar, ele abençoou minha casa, não olhou, eu não percebi nenhum momento reparar nas coisas da minha casa, que era uma casa muito humilde, simples. Mas eu me lembro com muita clareza que, puxa vida, o meu pastor veio na minha casa, ele veio aqui me abençoar. Ele não veio aqui porque eu tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro, ele não veio aqui para me acusar, ele veio aqui porque quer me abençoar. E eu tenho feito isso desde que assumi esse chamado do Senhor de falar de Jesus. Eu só não vou na casa que não me chama. Se você me chamar para ir na tua casa, se você me der essa liberdade, se eu souber onde você mora, eu apareço até sem você saber. Chego aí, te faço uma visita surpresa. Porque eu acho muito importante esse contato das ovelhas com Jesus. E aqui o pastor representa o Senhor. Aqui, quando Jesus vai à casa de Pedro, você consegue notar que Pedro está feliz por conseguir levar Jesus para a casa dele. Me lembro com muita clareza a alegria que eu fiquei. Puxa vida, olha que honra. Outrora eu trazia pessoas aqui para tomar pinga. Agora eu recebo na minha casa um pastor, alguém que vem aqui para falar de Jesus, para abençoar o meu lar. E agora o Pedro, um homem duro, robusto, aquele homem ignorante, está agora de coração mole, com os olhos, creio que lacrimejando, emocionado por levar Jesus para dentro da sua casa. Quem não quer, qual cristão não quer ver todos da sua família com Jesus? Eu uso um bordão, uma frase clichê, que uma pessoa liberta quer libertar pessoas. Uma pessoa salva, ela quer salvar pessoas. Uma pessoa limpa quer limpar pessoas. Uma pessoa que é muito, muito amigo de Jesus quer apresentar esse amigo a outros amigos. Fazer um ciclo ali de amizade com Jesus. Você, teu cunhado, tua cunhada, teu sogro, sogra, tio, tia, todo grau de parentesco, aquele amor, onde Jesus sempre é o centro de tudo. Naquela reunião de família que não tem inveja, onde um tem um carro melhor, o teu carro pior, onde um ganha mais, o outro ganha menos. Não, Jesus é o centro. A base, o amor verdadeiro é Jesus Cristo. Quando Pedro consegue então chamar Jesus, Jesus vai até a casa de Pedro. E quando chega à casa de Pedro, olha o que acontece. E a sogra de Simão estava deitada, e ela estava com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre deixou-a e servia-os. Eu acho que uma das partes mais lindas deste entendimento que nós aprendemos agora é que quando você apresenta Jesus para alguém, essa pessoa abre a porta para Jesus entrar. Você pode falar de Jesus, você pode conduzir Jesus até a porta, mas quem abre a porta é a pessoa. Quando a sogra de Pedro, Jesus segura a mão da sogra de Pedro, ela se coloca de pé e a Bíblia fala que automaticamente ela não fala nenhuma palavra, ela já vai começar a servir a casa. Eu acredito que esta sogra não estava somente ali com um probleminha de uma febrezinha, não. Ela estava com uma coisa séria. Você sabe que a febre,
Ela é um agente do corpo para expulsar algum mal ou para avisar de um mal que está acontecendo dentro de você. É um alerta, né? O corpo te alerta você que tem alguma coisa errada. Quando uma febre vem, alguma coisa ruim, alguma coisa pior do que a febre está escondida atrás da febre. Então veja que quando o Senhor vai até a casa de Pedro, o Pedro apresenta Jesus à sua sogra. Eu acho que os dias que vivemos hoje não deveriam ser diferentes. Nós também temos essa mesma missão. Que missão, pastor? A missão de falar de Jesus para os nossos, de levar os nossos também a conhecer a Cristo. A grande dificuldade que nós muitas vezes enfrentamos é saber que muitos estão com as portas fechadas. Que quando se fala de Jesus para estas pessoas, elas já automaticamente já fecham-se, não aceitam, ficam contra e dizem, olha, quando eu achar que precisa, eu vou abrir a porta para Jesus e vai estar tudo certo. Mas por enquanto eu não quero. Tem pessoas assim. Eu acho que até a gente usando dessa frase, até se o Pedro levou Jesus até a casa da sogra dele, imagine só, eu brinco assim com as pessoas, né? Que Deus abençoe minha sogra, né, que sempre me acompanha aqui também, minha sogra, Dona Ivonete, Deus abençoe a senhora. Mas eu imagino assim, quantas pessoas, irmãos, estão esquecendo os seus. O Timóteo chegou a dizer, aliás, o Paulo disse para o Timóteo, as pessoas que você encontrar, Timóteo, na igreja de Cristo, que não luta pela sua família, são incrédulos. São pessoas piores do que incrédulos. São infiéis. São pessoas indignas de receberem a qualificação de cristãos. Porque só pode receber esse adjetivo quem pratica. Quem vive com Jesus, quem vive para Jesus, quem tem portas abertas com o Senhor. Então, veja que a comunhão de Pedro com Jesus, o amor de Pedro a Jesus, o fato dele levar Jesus para dentro da sua casa, trouxe também a bênção para dentro da casa dele, no intuito de que se esta senhora foi curada, no mesmo momento a Bíblia fala que ela passou a servir, ela passou também a ser como um discípulo de Jesus. Ela agora tornou-se assim como Pedro. Agora o Pedro não tem disputa com a sogra. Agora o Pedro se torna comum com a sua sogra, porque eles buscam amar e a entregar o seu melhor a Jesus de forma unida. Eles se unem para amar a Cristo. Então eu penso que alegria é se você, que me acompanha agora, tiver a fé de apresentar Jesus para o teu marido, para a tua esposa, para os seus filhos. Apresentar Jesus primeiro para a sua casa, sua família. Aí então para os seus familiares. Para o pai, para a mãe, para o seu genro, nora, a sogra, o sogro, para todos eles. Falar de Jesus não somente em jogar palavras ao vento, mas você ter propriedade para isso. O Pedro era um dos cabeças dos discípulos e aqui começando o ministério de Jesus, Jesus estava começando as operações. Só que há algo ainda mais importante, porque na casa da sogra de Pedro, aqui neste momento especial, ela é curada, começa a servir, só que olha o que acontece depois disso. Versículo de número, parei no versículo de número 32, né? E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. A porta da casa de quem? A porta da casa da sogra do Pedro, a casa de Pedro. Eu acho que se você parar e pensar nesse dia aqui, quando houve a cura da sogra, ela já levantou servindo, se tornou um discípulo de Jesus e automaticamente, ela também agora, além de servir ao Senhor, a casa dela vira como se fosse uma igreja. Ela também se torna uma pessoa como Pedro, que quer que outras pessoas conheçam o Senhor. Quando souberam que vamos na casa da sogra do Pedro, vamos lá, porque Jesus está lá. E lá ele está curando pessoas, lá ele está libertando pessoas. E aí então todos que chegavam, já estava se pondo o sol e
todos eram curados. Até no livro de Lucas, a Bíblia fala que todos eram curados para que se cumpra a palavra que o Senhor Jesus levou sobre si as enfermidades de todos. Todos eram curados. Os demônios eram expulsos. E isso porque, irmãos, a porta se abriu. Se o teu coração se abriu, você vive para Jesus e você tem, infelizmente, negado a eficácia de abrir o caminho para que Jesus acesse o coração dos seus familiares, seus irmãos, seus amigos, você pode, infelizmente, estar plantando num lugar que você não vai colher boas coisas. Aprenda a ser amigo de Deus, tenha comunhão com o Senhor, tenha essa alegria de poder conduzir Jesus a entrar à tua casa, preparar o caminho, seja como João Batista, o homem que preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Amém?